Olha, os primeiros episódios de Bem-vindos a Derry, eles não são só uma história de terror, não. São, na verdade, uma armadilha. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Como a série engana a gente logo de cara e o que esse jogo todo, bem perigoso, revela sobre o que vem por aí nessa cidade amaldiçoada. Para a gente conseguir entender Derry, tem que partir de uma premissa fundamental. Lá, até a própria narrativamente. É isso mesmo, a série não tá só contando uma historinha de terror. Ela tá o tempo todo enganando, subvertendo, forçando quem assiste a duvidar de tudo que tá vendo na tela, sabe? Desde o primeiro minuto. É uma tática de manipulação psicológica que deixa a gente tão vulnerável quanto os próprios personagens. E o primeiro grande truque, nossa, é magistral. Logo no episódio piloto, a gente conhece um grupo de crianças em 1962, né? A Lily, o Ted, o Phil, a Suzy e o Ronnie. Eles são super carismáticos, estão ali investigando um mistério e por um momento a gente pensa, ah, legal, esse aqui é o clube dos perdedores dessa geração. A série faz a gente se apegar, sabe? A gente se investe emocionalmente neles. Só pra, no final do episódio, massacrar todos eles, brutalmente. E olha, isso não foi um erro de roteiro, não foi um acidente, foi uma mensagem. Uma mensagem bem deliberada e muito, muito clara dos criadores para todo mundo que está assistindo. Esqueçam as regras que vocês conheciam, porque aqui o jogo é outro. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa jogada de abertura, que foi bem audaciosa. Porque, sério, isso aqui não é um prelúdio comum. É uma verdadeira declaração de intenções sobre o que essa série realmente quer ser. Para se ter uma ideia, os próprios criadores chamaram esse momento de o casamento vermelho das crianças. É uma referência direta àquele evento super chocante de Game of Thrones. A intenção era exatamente essa, causar aquele mesmo nível de impacto, de quebra total de expectativa. Para deixar claro, logo de cara, o tom implacável da série. Agora, o ponto principal aqui é que essa escolha, por mais brutal que seja, tem um propósito narrativo muito bem definido. Vamos lá. Primeiro, ela quebra a confiança de quem está assistindo. A partir desse momento, a gente sabe que ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. Segundo, define um tom bem mais cruel, mais sombrio que o dos filmes. E terceiro, cria uma culpa de sobrevivente que é simplesmente devastadora para Lily e para o Ronnie. Agora eles carregam o peso daquele massacre nas costas. E o mais tenso é que essa tragédia toda só aconteceu porque, em Derry, o monstro sobrenatural não é o único problema. Na verdade, ele é só um sintoma. A verdadeira doença, o verdadeiro mal, está na própria estrutura social da cidade. Uma estrutura que permite que o horror floresça. Isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. De um lado está o monstro que a gente vê, o Pennywise, suas manifestações, tipo aquele bebê demônio bizarro. Mas do outro lado estão os monstros que a gente não vê, mas que são tão ou mais aterrorizantes. O racismo, a corrupção, a indiferença total dos adultos e, principalmente, essa negação coletiva da violência que está em cada canto da cidade. A atriz Taylor Page, inclusive, resumiu isso de um jeito ótimo. A personagem dela, a Charlotte Hanlon, é uma ativista numa cidade completamente hostil e ela se depara com essa indiferença o tempo todo. Tem aquela cena em que ela tenta separar uma briga e os outros adultos olham para ela com raiva, sabe? Normalizando a violência com aquela desculpa de "ah, meninos serão meninos". Pois é, essa apatia, essa indiferença que serve de solo fértil para o mal de Derry. E tudo isso nos leva a um outro tema que é central na série. A ideia de que o medo não é só uma emoção, é uma arma poderosa que é usada por todos os lados. Pensa bem, em 1962, Derry vive sob a sombra de dois medos diferentes. Tem o medo oficial, o medo à distância, que vem do Estado, a ameaça da Guerra Fria, das bombas, aquele medo controlado com treinos tipo o Duck and Cover. Só que aí tem o medo de perto, o medo que o Pennywise usa. Os traumas de cada um, a culpa, o abandono, tudo aquilo que a cidade inteira finge que não existe. E o que é fascinante é ver como várias forças diferentes na história tentam usar esse medo como uma ferramenta. O Estado usou o pavor de um inimigo lá fora para controlar todo mundo aqui dentro. O Pennywise, por sua vez, explora os demônios internos de cada um para se alimentar. E aí vem o mais bizarro. Os militares, que tentam pegar o horror cósmico do Pennywise, sabe, aquele medo do que a gente não entende, da nossa insignificância, e transformar isso numa tecnologia que eles possam controlar. Pois é, e esse ambiente todo completamente tóxico não só define a cidade, ele também acaba forjando o legado de uma família que é simplesmente crucial para a história de Derry, os Hanlo. A série mostra pra gente um fardo que passa de geração em geração na família Hanlon.
Lá nos anos 30, um massacre racial é literalmente enterrado. Décadas depois, em 1962, o Major Leroy Hanlon está lá, batendo de frente com esse mesmo racismo sistêmico. E como a gente já sabe da história original, em 1989, o seu descendente, o Mike Hanlon, vai herdar essa missão. Ele vai se tornar o guardião da memória, lutando contra o esquecimento forçado da cidade. Ok, então, com todos esses temas já na mesa, o engano, a decadência da cidade, o medo sendo usado como arma, o que a gente pode esperar do episódio 3? Olha, o próprio título Now You See It, que seria algo como Agora Você Vê, já é uma pista e tanto. Essa expressão é clássica de truques de mágica, de ilusionismo, e sugere que a realidade vai começar a se despedaçar para os personagens. A percepção do que é real e o que não é vai ser a principal arma, mas também a maior fraqueza de todo mundo. Com base nisso, dá pra gente montar umas previsões bem lógicas. É bem provável que as crianças que sobreviveram vão se unir para tentar conseguir alguma prova concreta desse mal. O Major Hanlon, por sua vez, deve entrar num conflito moral direto com o General Shaw. Aquela história dos esqueletos talvez seja revelada em flashbacks, amarrando o passado com o presente, e o Dick Halloran, sim, o mesmo de O Iluminado, pode usar o seu brilho para avisar que essa arma que os militares estão querendo simplesmente não dá para controlar. E tudo isso nos leva à pergunta final e talvez a mais perturbadora que a série parece estar fazendo. Será que o Pennywise é só um monstro para ser derrotado como a gente viu nos filmes? Ou, nessa nova versão da história, ele é um recurso a ser controlado, uma força da natureza que os humanos, na sua arrogância, tentam transformar em tecnologia? A resposta para essa pergunta, talvez, seja esse o verdadeiro horror de Bem-vindos a Derry.